Estamos de volta. O programa de hoje é sobre stalking em condomínios. Bom, já falamos muito o que diz a lei, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, muitas situações importantes, instruções importantes. Então, você perdeu o primeiro bloco? Volte e assista. Assistiu? Vem comigo para o segundo. Vamos nessa. Estamos hoje com o advogado especialista em direito condominial, Dr. Alexandre Franco, do Rio de Janeiro, e o síndico profissional Demetrios Makedonopoulos. Primeiro, começar com você, doutor. Há necessidade de incluir esta legislação no regulamento interno, na convenção do condomínio? Acredito que não, mas é uma pergunta recorrente, pois é uma legislação que é superior a esses dois documentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Seria redundante, né? Muitas convenções acabam copiando textos legais. Se a lei existe, não há necessidade de se incluir esse texto em nenhuma convenção, nem regimento interno, até mesmo porque as leis mudam. E se você tiver a cópia do texto da lei e a lei mudar, você vai ficar defasado, né, em relação tanto ao regimento interno quanto à convenção. Seria interessante constar na convenção uma mediação. Aí você tem, para qualquer legislação que houver, qualquer alteração futura, a sua convenção vai estar sempre atualizada, que você vai buscar um profissional para mediar esses conflitos, porque também o que mais tem stalking não é de síndico para condômino, nem de condômino para síndico, é de condômino com condômino. E temos também, você primeiro bem citado a questão de mediação, acho que é um ponto interessantíssimo. Nós temos legislações como a Argentina, que te obriga, né, a tentativa de uma mediação. Acho que a gente tem que criar esse costume que elimina muitas ações para o nosso jurídico, para o nosso sistema judiciário. E outro ponto bem lembrado, essa questão de copiar trechos da legislação, hoje se altera muito mais, né? Mesmo o Código Civil tem alteração, antigamente demorava muito para essas alterações. Hoje você tem uma frequência, atualização, modificações de legislação muito maior do que anteriormente, e você vai correr o risco de estar defasado e ter uma convenção dizendo algo contrário a uma legislação, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Isso, e na realidade hoje a gente consegue ter um trâmite legislativo muito mais rápido que antigamente, mas ainda é lento, né? E as leis, elas não acompanham dentro da linha do tempo a evolução tanto da sociedade quanto da tecnologia. Então, você colocar um texto legal na convenção que já não vai acompanhar, né, essa tocada aí, é um tiro no pé. Então, é melhor deixar algumas coisas em aberto e deixar que a lei propriamente dita ela vai resolver. O doutor falou de condômino para condômino. Tem um ponto que é muito importante, que é condômino ou morador, tanto faz, às vezes é inquilino, com funcionário de condomínio. Eu tenho um caso no condomínio onde meus pais moram, onde eu morava, que tinha uma senhora que começou a ter problemas de raciocínio, já um pouco mais idosa, começou a cuspir no zelador, tacar coisas no zelador, quer dizer, começou com frequência agredi-lo verbalmente e fisicamente, sem motivo algum, não sei nem porquê da explicação, mas era um stalking que estava acontecendo. Uhum. Isso não é tão raro de acontecer, né, Demetrios? Não, acontece e o síndico tem que agir, tá? Eu falo para os colaboradores, primeiro, para que eles não entrem em discussão com os moradores ou condôminos, mas que qualquer problema que eles tenham, seja com quem for, que eles registrem isso em livro de ocorrências para que eu possa tomar atitudes. E por diversas vezes eu acionei o jurídico do condomínio notificando esse morador ou condômino por ficar querendo dar bronca, dar ordens em colaborador do condomínio, porque eu sempre deixo bem claro, o funcionário é do condomínio, não dos moradores em si. Então, para que futuramente não se tenha uma questão trabalhista, né, em relação a esse colaborador, eu sempre aplico essas advertências para que
o morador pense uma segunda vez antes de tomar qualquer atitude nesse sentido, né? Porque, infelizmente, a gente acontece. Eu até chego, em início de mandato, primeira reunião com o corpo diretivo, eu falo, olha, vou deixar uma coisa bem clara, qualquer questão que vocês tenham, qualquer problema com o funcionário que vocês tenham dentro do condomínio, informem para mim que eu vou tomar as providências, vou conversar com o funcionário. Agora, nunca conversem diretamente, né? Porque isso gera um problema para o condomínio e pode gerar um problema para você também. Ponto importante, muito bem citado, gostaria da opinião do advogado, do especialista, mas se o síndico não acolhe, nesse caso, qualquer outro caso, a gente teve recentemente muito caso de racismo, né? Exposto na televisão. Então, se você não acolhe e não dá o suporte pro funcionário, além de não ser uma ação humana, né? Porque ele precisa de um acolhimento, de uma ajuda nesse sentido, você também corre risco, né? Porque ele pode processar o condomínio também, não só o condômino. Muitas vezes ele pode ser... Eu já vi funcionário que foi agredido verbalmente processar o condomínio e querer me esqueci o nome agora, como... Indenização, mas como se ele tivesse sido... esqueci o nome, mas agressão... Assédio moral. Assédio moral, isso. Com assédio moral contra o condomínio. Então, o condomínio também, por proteção, deve acolher esse funcionário, no caso de um stalking, por exemplo? Sim, e a gente sempre defende até que o condomínio deve custear até as despesas que o funcionário tem, até mesmo se ele quiser ingressar ou se precisar ir para uma delegacia, se tiver ter um acompanhamento de um advogado, porque ele está na função de porteiro ou de algum funcionário do condomínio. Então, quem foi agredido não foi a pessoa do fulano de tal, e sim aquele que estava naquele momento de trabalho representando ali o condomínio, né, no seu labor. Então, se ele foi ofendido, o condomínio, na sua função, o condomínio tem que arcar com todas as despesas que ele tiver, advogado da delegacia, ou até abrir um processo contra aquele infrator. É a responsabilidade do condomínio. O condomínio não pode se furtar a isso e abandonar o funcionário. E como você bem falou, se ele quiser depois ingressar com uma ação contra o condomínio, ele tem total legitimidade, porque um condômino é como se fosse uma empresa, são vários sócios. Exato. E cada um, a atitude de cada um também, o CNPJ responde juridicamente. E você falou uma coisa muito interessante, naquele momento ele é funcionário do condomínio, ele está na função de funcionário e não de só pessoa física, acho que isso é um ponto importante. Já curtiu aí o nosso canal? Já deu seu like? Já compartilhou? Dissemine, nos ajude, dissemine informação de qualidade. Estamos chegando aqui nos 40 mil, queremos chegar nos 100 mil rapidamente. Demetrios, a questão de você conscientizar os moradores. Eu gosto da conscientização. Eu acho que muitas vezes as pessoas cometem crimes por ignorância. Ignorância de não conhecer a legislação, ignorância de ser uma pessoa com pouco conhecimento da vida como um todo. Às vezes muita gente nem sabe que existe a lei de perseguição ou outras legislações. Ninguém pode alegar isso, né? Nenhum brasileiro pode alegar desconhecimento da lei, mas as pessoas têm esse desconhecimento. E eu acredito que a conscientização através de, por exemplo, a gente falou aqui da Eletromídia, que você foi visitar hoje, que é um excelente canal de você colocar ali naquele televisor no elevador, alguma coisa até animada, né, falando sobre o assunto. Eu gosto, queria saber como síndico a sua opinião nesse sentido. Eu acho que assim, a comunicação, eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir, a comunicação resolve pelo menos 80% dos problemas do condomínio, né? E eu acho que a partir do momento que o síndico se conscientizar de que ele precisa se comunicar melhor, a partir do momento que ele faz uma comunicação preventiva para determinadas questões do condomínio, e uma delas é o stalking, ele consegue, pelo menos, ir mudando a cabeça, conscientizando essa massa condominial. Então, eu acredito que quanto mais a gente utilizar a comunicação, mais informados, lógico, os condôminos estarão, e você começa a trazer essa problemática para discussão dentro da casa de cada um deles, né? Então, talvez um morador que em algum momento
já falou alguma coisa que talvez não fosse ainda uma perseguição a um determinado funcionário do condomínio, mas talvez com essa comunicação, em algum momento na casa dele ele vai parar e vai pensar, poxa, naquele dia eu podia ter falado diferente com o nosso zelador. Né? Então, para mim, a comunicação é primordial para esse tipo de questão. Legal. Vou chamar um quadro que é o Aplicando a Advertência e na volta eu volto com vocês para as considerações finais. A advertência hoje vai para você que comete o stalking. Você morador contra outro morador, você morador contra síndico, síndico contra morador, contra funcionário condominial. Cara, o que você está fazendo, né? Você está fazendo a sua vida perseguindo alguém. Vai fazer um esporte, vai arrumar um namorado, uma namorada, vai estudar, vai fazer alguma coisa útil. Perseguição não serve para nada. Tem alguma coisa que você considera errada? Vai pelos meios corretos. Faça críticas, entre na justiça, não persiga ninguém. Vamos ter consciência de que a perseguição, a crítica em excesso, a inibição das pessoas não só faz mal para ela, como faz mal para a coletividade, como atualmente, graças a Deus, é um crime previsto na nossa legislação. Doutor, muito obrigado pela sua presença, participação muito rica. Fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez, espero retornar em breve e deixar o recado para as pessoas que usem a mediação, que às vezes o stalking, principalmente entre em condôminos, se você for analisar, às vezes é uma simples bobeirinha que você consegue retirar ali do relacionamento das pessoas e a situação depois fica tudo resolvido. Muito obrigado. Demétrios, muito obrigado, você sempre colaborando muito aqui com os assuntos do nosso programa e te vejo em breve. Fique à vontade para as suas considerações. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui e podem contar comigo sempre que necessário. E aí eu queria dizer para as pessoas para se atentarem aos detalhes das coisas, porque muitas vezes a gente deixa a emoção falar acima da razão. E uma coisa que é pequena se transforma em algo gigante. Viver em sociedade é difícil, dentro do condomínio é a mesma coisa. Então eu acho que comunicação e cabeça no lugar, eu acho que faz com que a gente não leve as coisas assim para o lado jurídico e até para o cometimento de crimes como o stalking em si. Muito obrigado. Te vejo semana que vem? Espero que sim. Mais um programa com especialistas voltado para colaboração de como devemos otimizar a gestão dos nossos condomínios. Até semana que vem.